No ano passado eu aprendi uma lição que eu nunca vou esquecer. Confie na sua intuição. Eu tinha um dia de folga do trabalho, queria fazer algo divertido, mas todos quem eu conheci estavam ocupados. Faz sentido, afinal era uma terça-feira. Decidi que iria ao parque de diversões sozinho. Já tinha feito isso antes e me divertido muito. Sou um pouco fã de adrenalina. Bem, não tanto assim hoje em dia. Andar 5 km acima do limite de velocidade pra mim já é emoção demais. Cheguei no parque por volta das 2 da tarde. Estava vazio mesmo para uma terça-feira. Isso me deixou animado porque sabia que conseguiria andar em muitas atrações sem ter que passar o dia todo lá. Ao mesmo tempo me deu uma sensação estranha e até inquietante. Todo aquele espaço vazio, não havia gente o suficiente para preenchê-lo. Mas enfim, eu ignorei a sensação e segui em frente. Eu não sei você, mas sempre que eu vou em um parque de diversões, eu gosto de ir em brinquedos mais leves primeiro e deixar os mais insanos para o final. Começo devagar e termino o dia com o meu favorito. Meu favorito por acaso se chama O Ceifador. Meio macabro, né? Eu sei. Bom, eram 7h30, o parque fechava às 8. Sabia que era hora de entrar na fila para minha última atração. Eu também fiz um novo amigo enquanto estava lá. Nos conhecemos na fila de uma das primeiras atrações do dia. Depois de conversar durante toda a espera, decidimos que passaríamos o resto do dia juntos. O nome dele era Charlie. Concordamos em quase todas as atrações do dia, menos na última. Ele queria terminar a noite no Torcedor de Mentes, mas depois de alguma persuasão, ou seja, a fila do Torcedor de Mentes estava bem mais curta quando passamos por ela, decidimos fazer do Ceifador a última parada. Por fim, entramos na fila do Ceifador, e havia pouquíssima gente lá. Faz sentido, já que estava quase na hora do parque fechar. Você acha que eles vão deixar a gente ir mais de uma vez se a fila continuar vazia? Charlie disse com as mãos unidas em frente ao rosto, empolgado. Apenas sorri para ele e ri baixinho. Normalmente eu também estaria animado, mas algo no meu instinto parecia tão errado. Por algum motivo eu não queria ir no meu brinquedo favorito. Talvez fossem os 5 cachorros quentes que eu comi algumas horas antes? Talvez. Bom, eu sou uma pessoa muito racional. Não sou do tipo que deixa a ansiedade ou a preocupação me dominarem. Sempre pensei que a vida era simplesmente o que você fazia dela. Quando entramos na fila, havia cerca de 60 pessoas, mais ou menos. As pessoas na nossa frente fizeram o passeio delas, e restaram 30 de nós na fila. Algumas começaram a olhar para o relógio dizendo que estavam cansadas e simplesmente saíam da fila. Quando chegou a nossa vez, restavam apenas 19 pessoas. Eu conhecia bem o brinquedo para lembrar que ele comportava 20 pessoas, então, se ninguém mais entrasse na fila, eles realmente poderiam nos deixar ir mais de uma vez. Honestamente, eu não queria isso. Na verdade, eu me senti ainda mais compelido a sair da fila depois de que tantas outras pessoas também saíram. Mas eu não queria parecer covarde pro meu novo amigo. Finalmente chegou a hora de entrarmos no brinquedo. Meu coração estava batendo mais rápido do que nunca. Eu me perguntei se estava assim por ter assistido Premonição 3 com um amigo algumas semanas antes. Mas eu não estava tendo visões de um destino terrível nos esperando. Eu só estava me sentindo... bem... estranho. Fiz de tudo para que aquilo fizesse sentido e para não me preocupar, mas nada funcionava. Eu considerei seriamente dizer ao Charlie que eu não estava me sentindo bem depois do último brinquedo. Mas finalmente eu tinha encontrado alguém com o mesmo gosto de montanhas russas que eu. Eu não queria decepcioná-lo. Estávamos quase no final da fila, então não tínhamos muita escolha sobre onde sentar. Acabamos no terceiro carrinho da frente. Eu estava apenas feliz por não estarmos no primeiro carrinho. Ao embarcar no Ceifador, ele toca uma musiquinha brega. Não tem onde correr, não tem onde se esconder, o ceifador vai te encontrar e você vai se arrepender. Realmente era uma música que eu achei tosca no passado, mas agora ela me pareceu meio que bizarra. Eu não acreditava que aquilo estava me incomodando. Charlie até cantarolou junto enquanto agarrava meu braço cheio de empolgação. Entramos em nossos assentos e um funcionário veio e abaixou a barra metálica de segurança sobre nossos ombros. Era o tipo que prende cada pessoa individualmente. Eu sou um pouco mais cheinho, mas sempre consigo caber nos assentos de montanhas russas. Nunca me disseram que eu não poderia ir em um brinquedo. Fico só um pouco apertado às vezes, e é até bom porque eu me sinto mais seguro. Quando fomos presos, eu senti um metal revestido de plástico tocar os meus ombros e meu peito. Era para me dar uma sensação de conforto e segurança, mas só me fez me sentir preso. O funcionário voltou para a estação onde estava o famoso botão grande que inicia o brinquedo.
Ele levantou o polegar para todos e gritou: "Prontos para o ceifador?" Todos levantaram as mãos e soltaram um grito animado, menos eu. Soltei um longo suspiro, contando os segundos, tentando imaginar Charlie e eu fora do brinquedo e o quão felizes estaríamos. O funcionário apertou o botão e partimos. A montanha-russa saiu da estação de embarque com uma bala disparada de uma arma. Depois disso, começou uma subida relativamente lenta até um ponto de queda de 60 graus, seguidas de algumas voltas, um grande looping e mais algumas curvas. Na metade do caminho eu comecei a me divertir. Pensei que a parte difícil já tinha passado e que eu estava seguro. Só um pouco de ansiedade, nada mais. Estávamos fazendo a última curva quando um sentimento de alívio tomou conta de mim. Consegui ver o final do brinquedo. Estava quase acabando. Mas o brinquedo não começou a desacelerar. Normalmente, montanhas russas começam a diminuir a velocidade gradualmente vários metros antes do final, mas ainda estava indo muito rápido. Ao passarmos pela área de embarque, eu vi os operadores com expressões confusas enquanto corríamos por ali. Eu notei que não havia mais ninguém esperando na fila. Então, alguém gritou: mais uma vez! E todos no brinquedo deram uma resposta animada. Todos, exceto eu. Charlie olhou para mim e segurou meu pulso. Sim, eu sabia que eles iam nos deixar continuar. Isso é incrível! Ele deu um grito animado enquanto subíamos a rampa para a queda. Ele estava radiante de alegria durante toda a volta. Passamos pela área de embarque novamente, mas dessa vez o operador do brinquedo tinha algumas outras pessoas ao seu lado. O funcionário que nos prendeu parecia vermelho e preocupado. Enquanto passávamos voando pelos funcionários pela nossa terceira volta do dia, os outros passageiros estavam divididos. Alguns ainda estavam animados gritando. Mas algumas pessoas começaram a soar assustadas. Nem todo mundo percebeu os funcionários preocupados. Posso te garantir uma coisa, eu percebi. Começamos a subir a rampa novamente. Essa era a parte mais lenta do brinquedo, a cerca de 10 km mais ou menos, ou 20, diminuindo ainda mais à medida que chegava ao topo. Isso nos dava a chance de respirar ou tentar conversar, apesar de ser apenas por 20 segundos no total. Charlie, eu acho que a gente tá preso. Cara, relaxa, eu tenho certeza que estamos bem. Deve ser só um problema no sistema elétrico que não ativou os freios ou algo assim. Sempre há um desligamento manual que pode... Ele foi interrompido quando descemos a colina íngreme. Passamos pela área de embarque novamente, dessa vez com mais pessoas parecendo preocupadas e alguém parado próximo ao trajeto da montanha-russa. Ele tentou gritar algo para nós enquanto passávamos, mas não conseguimos realmente entender. Talvez algo sobre estarem trabalhando para nos tirar? Eu espero que sim. Dessa vez, enquanto passávamos voando, todo mundo estava com medo e começando a entrar em pânico. Acho que para algumas pessoas, só agora a gravidade da situação estava ficando clara. Fizemos uma quinta volta e tudo permaneceu igual. Na sexta vez, estávamos no topo e vimos um caminhão de bombeiros entrando no estacionamento. Do alto da rampa, tínhamos uma visão perfeita do estacionamento junto com o lado de uma rodovia um pouco mais distante. Foram necessárias mais 2 voltas na pista até que o corpo de bombeiros chegou até nós. E não só eles, policiais e ambulâncias também. Isso começou a me assustar. Por que trouxeram ambulâncias? É apenas protocolo ou havia algo a mais acontecendo? Pouco tempo depois, alguém apareceu com um grande quadro branco que usaram para escrever mensagens para nós. O brinquedo era barulhento demais para que pudéssemos ouvir qualquer coisa ao passar por eles. Então, essa era a única forma de se comunicarem conosco. Deve ter sido na 12ª ou na 13ª volta que o quadro branco dizia: "Tentando libertar vocês, topo." Eu sabia que eles não podiam escrever um romance para nós, porque você não conseguiria ler tanto quando você está passando muito rápido. Mas poxa, pessoal, o que isso quer dizer? Não faz sentido nenhum. Eu acho que eles querem dizer que só estão tentando encontrar uma forma de nos tirar daqui. Mas isso não importava, nós estávamos aqui há mais de 30 minutos. Todos nós estávamos sentindo dores, e dores muito fortes no corpo. Algumas voltas depois vimos um caminhão de bombeiros tentando chegar embaixo, onde ficava o topo da subida. Felizmente, havia um grande espaço onde o caminhão podia parar ao lado. Infelizmente, no topo, ele estava a cerca de 60 metros de altura. Também não havia saída de emergência no topo, como a maioria das montanhas russas tem. Você pensaria que isso seria um requisito, mas o que eu sei?
Vimos o caminhão de bombeiro começando a estender a escada que sai do topo, mas nem perto de estar perto o suficiente. Esperamos que os bombeiros tentassem encontrar uma solução para nos salvar enquanto o público abaixo assistia a gente como se fôssemos algum tipo de show. Foi quase os 45 minutos que a primeira morte aconteceu, e logo depois, mais uma. Havia um cara mais magro em um dos vagões atrás de mim. Eu ouvi falando sobre tentar escapar da barra de segurança que o prendia ao assento, e outro cara com quem ele estava disse que era uma má ideia. Eu também disse. Na próxima vez que subimos, ele começou a se contorcer violentamente e se mexendo para todos os lados, ao ponto de as pessoas acharem que ele iria se jogar da montanha-russa. Ele conseguiu sair parcialmente, bem no topo, mas, bem, não acabou muito bem. A perna dele ficou presa em uma parte do trilho e puxou o resto do corpo para fora da barra de segurança. Isso fez o corpo dele despencar em direção ao chão. No entanto, eu acho que ele morreu logo depois de ser arrancado do assento. Eu não vi muito da cena, mas ao cara ao lado dele soltou um grito insano. Ouvir esse tipo de agonia enquanto você sente os efeitos da gravidade batendo no seu peito enquanto desce uma ladeira íngreme foi realmente aterrorizante. O grito, de repente, parou e mais pessoas gritaram. O homem ao lado teve um infarto. Eu podia ouvir a sinfonia de gemidos e choros vindo da multidão que nos observava. Eu não podia ouvi-los antes por causa do barulho da montanha-russa, mas agora estavam aterrorizados com o que viam. A polícia tentou escoltá-los para fora do parque, mas não impediu as pessoas de estacionarem ao lado da estrada para assistir e gravar seus celulares. Isso me deixou enojado. Por volta de 1 hora na montanha-russa, todo mundo parou de gritar ou tentar conversar uns com os outros. Parecia que todos haviam aceitado seu destino. Minhas unhas estavam profundamente escravadas no pulso de Charlie. Eu não conseguia mais gritar. A minha garganta estava dolorida de tanto gritar. Mesmo que eu quisesse, provavelmente eu não conseguiria, porque a minha voz estava acabando. Eu vi que acabei fazendo um corte no pulso de Charlie, mas ele estava tão fora de si que nem percebeu. Ele, junto com algumas outras pessoas, estavam muito doentes. Provavelmente ele vomitou umas 5 ou até mesmo 6 vezes. Nessa hora, a eletricidade em todo o parque foi cortada. Todas as luzes, tudo. Acho que eles estavam esperando que um reinicio completo do parque parasse a montanha-russa. A montanha-russa não dependia só da gravidade, mas também de muitos motores e outros elementos eletrônicos. Tudo foi desligado quando estávamos na parte reta. Mas, claro que isso não parou. Eu podia ouvir alguém gritando de frustração. Eu não entendo como a montanha-russa ainda podia estar se movendo sem uma fonte elétrica. Depois de 2 horas, eles deixaram alguns familiares entrarem na área de embarque, o que foi uma péssima ideia. Tentávamos nos manter calmos, mas nossas famílias nos vendo, passando por elas a cada 2 minutos e gritando com a gente, fez tudo ficar pior. Minha mãe foi a primeira da família a chegar. Não me entenda mal, eu amo a minha mãe, mas ela é muito teimosa e queria que algo fosse feito, mesmo que já tivéssemos tentado de tudo. Claro, eu sei que era só porque ela queria minha segurança, mas isso tá me estressando. Os bombeiros colocaram uma rede de segurança abaixo da subida. Ainda seria uma queda e tanto se conseguíssemos sair com sucesso para aterrissar nela. E talvez ficássemos bem, mas todos nós estávamos um pouco marcados pelo que havia acontecido antes. Parecia que eles colocaram a rede apenas por precaução, caso alguém tentasse sair novamente. Não parecia que o plano era fazer todos nós simplesmente pular daquela máquina de morte em movimento. Eles não estavam desesperados a esse ponto, pelo menos eu espero. Vimos um grande grupo de pessoas discutindo e gritando uma com as outras. Pelo que pude perceber, eram membros da família, bombeiros e alguns funcionários do parque. Tenho certeza de que havia muitas opiniões diferentes entre eles. A montanha-russa estava na 3ª hora, quando passamos novamente pela área de embarque. Vi uma mulher correr até o painel de controle. Algumas pessoas correram até lá e pediram para ela parar e não apertar o botão. Ela estava gritando e chorando. Antes tinha sido difícil entender as pessoas quando passávamos perto delas, mas desta vez estava bem claro. Enquanto passávamos, percebi que ela estava começando a se soltar da pessoa que a segurava. Eu não estava muito preocupado com isso. Qualquer botão que ela quisesse apertar, eu tenho certeza de que não funcionaria, já que nenhum dos outros botões havia funcionado até então. Faltava cerca de 5 segundos para descermos a ladeira, quando ouvimos um clique vindo de todos os nossos assentos. A mulher apertou o botão que destravou os cintos de segurança, de todos. Claro, o botão de soltar o cinto funcionou, mas não o botão para parar a montanha-russa. Que ótimo!
Algumas pessoas reagiram rápido o suficiente para pular ou puxar o cinto de volta para si antes da montanha-russa descer. Outras não foram tão sortudas. 3 pessoas conseguiram pular, mas não sobreviveram à queda. Apesar de agora haver uma enorme rede para pegar quem fosse o burro suficiente para tentar sair daquela altura, uma pessoa bateu em uma viga de suporte durante a queda, e outras 2 caíram de forma errada quando atingiram a rede. Seus corpos se dobraram de forma antinatural quando bateram contra ela. Todos os 3 morreram instantaneamente. Eu diria que cerca da metade dos que restaram conseguiram ajustar o cinto de segurança antes de descer a ladeira. Os outros tiveram que se segurar com toda a força, e infelizmente, eu fui um deles. Eu senti meu estômago cair enquanto esticava a mão para pegar a única coisa que me manteria afastado do asfalto abaixo. A restrição não estava completamente inútil nesse momento. Eu só tinha cerca de 30 centímetros entre meu peito e a barra de segurança. Enquanto eu cravava os meus dedos no plástico, eu torcia para que tudo ficasse bem. Então, o carrinho desceu com tudo. Eu senti a minha bunda sair do assento quando já estava tão familiarizado. Tentei enrolar meus tornozelos no chão da montanha-russa para impedir que o resto do meu corpo fosse lançado para fora. Felizmente, Charlie conseguiu puxar a barra de segurança para baixo. Então, ele tentou colocar a perna sobre a minha e me segurar com o braço. Após os 5 segundos mais longos da minha vida, eu consegui puxar a barra de volta para o meu peito. Eu não tinha certeza de quem mais conseguiu fazer isso, mas suponho, pelo medo em algumas vozes, que não foram muitos. Tudo que eu podia pensar e olhar era o grande loop à frente. À medida que nós aproximávamos, podia ouvir xingamentos de vários passageiros, incluindo alguém à minha frente. Ela estava puxando violentamente a barra de segurança, mas não estava se movendo. Eu estava torcendo e rezando para que a força centrífuga mantivesse no assento. Quando passamos pelo grande loop, fechei os olhos. Eu sabia que eu não queria ver o que estava prestes a acontecer. Eu ouvi várias pessoas gritando e fazendo sons horríveis de estalos. Eu não tenho um número exato, mas diria que só restaram 7 pessoas. Eu conseguia ver 2 pessoas na primeira fileira e Charlie ao meu lado. Lembro de ouvir apenas outras 3 vozes atrás de mim naquele momento. Na quinta hora, mais 3 pessoas morreram enquanto estavam na montanha-russa. 2 delas provavelmente por infarto ou algo assim. A terceira pessoa, bem, ele viu a pessoa ao seu lado morrer de repente enquanto passávamos por uma das curvas. Ele gritou de raiva e... bem, eu prefiro não entrar em detalhes. Mas ele morreu logo depois. Eu vi tudo. Eles eram as 2 pessoas que restaram na frente de mim e de Charlie. Na sexta hora, vimos um grupo de pessoas trazendo o que parecia ser outra rede grande. Só que ela estava na área de embarque. Na próxima vez que passamos por lá, escreveram algo novo na grande lousa branca. Vamos tentar parar manualmente. Eu não fazia ideia do que eles queriam dizer com isso, mas pelo tamanho da rede, eu fiquei aterrorizado. Na próxima passagem havia pessoas dos 2 lados da área de embarque. De um lado, a rede estava envolta em um grande poste que havia sido preso de alguma forma no concreto. Vi um poste grande e semelhante do outro lado, mas a rede ainda não estava presa. Quando passamos por lá, consegui ouvir pessoas tentando apressar o trabalho atrás de nós. Passamos por uma das curvas e eu virei o pescoço tentando ver o que eles tinham em mente. Eles estavam tentando amarrar rapidamente o outro lado da rede na viga de suporte que tinha sido recém-perfurada. Eu não podia acreditar o quão estúpido essas pessoas eram. Como diabos achavam que isso era uma boa ideia? Era uma tentativa desesperada de última hora? Quando passamos pela última curva, as centenas de pessoas que assistiam o espetáculo estavam aplaudindo e comemorando. Como que elas conseguiam olhar isso de alguma forma, não vendo nenhuma falha com esse plano terrível? Os segundos antes de atingirmos a rede pareceram se arrastar em câmera lenta. Eu jurei que eu podia ver o rosto de cada pessoa ao redor. Eles pareciam felizes. Eu podia acreditar nisso. E foi justamente isso que me deixou chateado, porque eu sabia que estavam prestes a se decepcionar profundamente. Finalmente atingimos a rede. Como era de se esperar, ela não foi páreo para uma engenhoca gigante cheia de medalhas indo contra ela. A estrutura de medalhas foi arrancada da base de concreto e ficou esmagada entre o nosso carro. E o que vinha logo atrás? Enquanto avançávamos em direção à inclinação, tentamos desesperadamente nos livrar da rede que havia se prendido ao nosso carro na montanha-russa. Felizmente, conseguimos soltá-la, mas não tivemos a mesma sorte com a viga de metal que, de forma desajeitada, permanecia alojada na estrutura do brinquedo. Quando começamos a descer, todo o passeio começou a tremer violentamente, e a sensação era de que voaríamos para fora dos trilhos. Chegamos à primeira curva e houve um estalo alto seguido por 2 gritos.
Os 7 carros que estavam atrás de nós se separaram e a viga de metal encontrou seu caminho por baixo deles. Quando eu olhei para trás, eu fiquei incrédulo enquanto observava os carros voando para fora dos trilhos. Naquele ponto do percurso, estávamos cerca de 15 metros do chão. Ainda era o suficiente para causar mortes. Eu fechei os olhos e vi tudo acontecendo em minha mente. Os carros saíram dos trilhos como se tivessem asas, mas caíam abruptamente no chão. Os gritos cessaram imediatamente quando os vagões atingiram o solo de cabeça para baixo. Minha imaginação preencheu as lacunas, concluindo com os pensamentos da tragédia que acontecia lá embaixo. E então, restaram apenas 2. Esperávamos que de alguma forma o brinquedo parasse ou ao menos diminuísse a velocidade após a perda dos 7 carros. Eu não sei qual era a lógica por trás disso, mas naquele momento estávamos desesperados. Entretanto, mesmo após horas, não havia sinal algum de que aquilo fosse desacelerar. À medida que as horas passavam, notamos um pedaço de metal no carro à nossa frente. Começamos a balançar. Ele parecia estar prestes a se soltar. Não sabíamos se isso era resultado dos desgastes pelo longo do tempo de operação ou do fiasco com a rede. Cada vez mais solto, o pedaço de metal começou a ranger alto contra os trilhos, gerando um som horrível. As pessoas abaixo assistiam em pânico. A faixa fina de metal logo encontrou seu caminho para baixo do nosso carro. Charlie temia que aquilo fosse desalojar a montanha-russa, como vimos acontecer antes. Ele me disse que tentaria removê-lo. Eu implorei para que ele não fizesse isso. Depois de algumas voltas discutindo, ele tomou sua decisão. Contorcendo-se, esticou o corpo para tentar alcançar o metal afiado. Eu podia ver a sua mão, mas não o seu rosto. De alguma forma, isso tornava tudo ainda mais agonizante. Sua expressão mudou rapidamente de determinação para choque absoluto em questão de segundos. O rosto dele ficou completamente sem expressão. Eu ouvi gritos, mas eu não sabia o certo que estava acontecendo. Quando ele ergueu o braço, a minha mente travou diante da visão. A lâmina havia cortado profundamente o antebraço dele. A imagem do que restou do braço de Charlie nunca sairá da minha cabeça. Eu tentei acalmá-lo segurando seu ombro, mas para o meu choque, ele estava incrivelmente calmo, mais tranquilo do que esteve o dia inteiro. Ele olhou para mim quase hipnotizado pela visão do seu braço ensanguentado e desfigurado. O sangue escorria pelo carro, pelas voltas e reviravoltas do percurso. Charlie estava ficando cada vez mais pálido. Eu fiz o impossível para improvisar algo com um pedaço da minha camisa para que pudesse parar o sangramento. Finalmente, quando chegamos a mais uma inclinação, ele olhou para mim pela uma última vez. Em seu olhar, eu pude ver dor e tristeza, mas eu também vi um alívio. Ele sabia que ia morrer. E de alguma forma, parecia estar em paz com isso. Ele acenou levemente com a cabeça, olhando para frente enquanto descíamos mais uma colina. Quando passamos pelo loop, percebi que ele não estava mais lá. Agora, eu estava sozinho. Eu nunca imaginei que as coisas pudessem piorar, mas estar ao lado do cadáver do seu amigo em uma montanha-russa é algo que ninguém deveria experimentar. Eu passei horas ao lado do corpo de Charlie, congelado pelo medo, e sem coragem de pensar em uma saída. Após algum tempo, eu percebi que o brinquedo começou a desacelerar. Não era uma grande diferença, mas o suficiente para dar alguma esperança. A peça de metal que matou Charlie parecia ter contribuído para isso. Então, eu resolvi agir. Tirei meus sapatos e o de Charlie, elaborando um plano arriscado. Enquanto passávamos pela área de carregamento, eu arremessei os sapatos em direção aos trilhos, bem na frente do carro. Para minha sorte, um dos sapatos atingiu um ponto crucial, desacelerando o brinquedo até parar por completo. Com esforço, eu me libertei das restrições, saltei e caí em uma rede abaixo. Eu estava machucado, mas vivo. Agora, eu tô aqui gravando isso, e pronto para compartilhar minha história com vocês. E bem, trabalhar esse trauma com um terapeuta me ajudou a entender que eu preciso liberar essa experiência de mim. E se eu quero que você tire uma lição disso, é que sempre que você tiver um instinto, confie nele. Se algo parecer errado, acredite nos seus instintos. Isso realmente pode salvar a sua vida.